Olá! Hoje nós vamos falar de The Morning Show. Mas antes você tem que se inscrever no canal e dar like nesse vídeo. Senão eu mando o Nego Di fazer piada sobre a sua vida e ninguém vai rir. Aí eu quero ver só o que tu vai fazer. The Morning Show é um programa da Apple TV Plus com Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell nos papéis principais. A história começa quando uma bomba é detonada, não literalmente, mas na vida dos personagens do programa. O âncora Mitch Kessler é acusado de assédio sexual e tem que ser demitido do programa de notícias matinais que leva o mesmo nome da série The Morning Show, transmitido em uma grande rede de televisão situada em Nova York. Um caso claro da arte imitando a vida. A colega Alex é pega de surpresa por essa notícia. Os dois apresentaram o programa lado a lado durante muitos anos. A personagem de Alex usa até uma expressão para se referir ao colega e amigo, meu marido da televisão, muito recorrente em discursos de agradecimento por prêmios, por exemplo. Essas pessoas passam muitas horas por dia dentro da televisão, na maioria das vezes mais tempo até do que com a própria família. Eu tive um amigo que utilizava essa mesma expressão que a Alex, com uma amante do serviço dele, mas aí resultou em um divórcio e 2 pensões para os filhos. Enquanto isso, em West Virginia, que aliás é o terceiro estado mais pobre dos Estados Unidos, a repórter conservadora Bradley Jackson discute com um manifestante em uma mina de carvão. Geniosa, ela discute também com um chefe e é demitida. Quando tudo parecia perdido e ela estava à beira de se tornar coach, seu vídeo viraliza e ela é convidada para aparecer no The Morning Show, embora tenha resistência a isso. O programa agora está sendo apresentado pela Alex, que pressiona Bradley porque ela diz que não sabia que estava sendo filmada no vídeo que viralizou. A Alex claramente não acredita nisso. Eu já falei aqui antes, mas drama é conflito. Essas 2 personagens são completamente diferentes uma da outra, embora sejam 2 mulheres brancas. Mas sim, embora elas sejam bem diferentes, elas são brancas e o outro personagem importante dessa história, o Mitch, também é branco, menina. Que coincidência, né? A série tem alguns personagens de pele mais escura que não são os principais, obviamente, né? Eu vi os primeiros episódios de Cidade Invisível e parece que as produções brasileiras estão imitando a coisa de fingir que tem diversidade, colocando bastante ator branco para fazer os papéis principais e vários negros nos papéis de menor importância, para depois dizer com orgulho: nossa equipe é muito diversa. Mas sim, elas são personagens opostas. Bradley tem uma vida simples e a princípio não quer deixar essa vida para trás. Ela é para os americanos o que o cidadão médio é para os brasileiros, com opiniões conservadoras, apegada à família e a valores que não têm nada a ver com Nova York, a cidade em que ela caiu de paraquedas de uma hora para outra. Alex, por outro lado, é uma mulher rica, sofisticada e pra frentex, que até então se achava muito evoluída. Ela é a típica workaholic que escuta do ex-marido e da filha que ela nunca deu atenção suficiente para os 2. Ou seja, nas festas de fim de ano, a Alex é aquela tia ricona que traz presente para todas as crianças e a Bradley é a que, em algum momento da festa, vai jogar um copo de suco maguari na cara da tia ricona. Além disso, existe o fato de a Bradley acreditar em um jornalismo mais sério e que realmente presta um serviço à população, enquanto que a Alex, assim como toda a equipe do programa, luta pela audiência a qualquer preço, não interessando que para isso se recorra à apelação, misturando jornalismo com entretenimento. Para entender um pouco o que é The Morning Show, a gente teria que dizer que é uma coisa meio Sônia Abrão com Fátima Bernardes, porque é um apelo de boutique e um programa que finge que é bonzinho. Quando ela descobre que o plano era despedi-la e contratar outra pessoa para apresentar o programa com o Mitch, ela fica puta da vida e faz uma exigência aos chefes. Ela só vai ficar no programa se puder escolher o parceiro de bancada. Nisso tem um executivo da televisão muito do excêntrico chamado Corey Ellison, que gosta da Bradley apesar de o produtor do programa, o Chip, não gostar dela. Mas mais do que da figura da Bradley, ele gosta de mexer com a cabeça da Alex.
Guardem esse ponto porque ele é importante. Um bom drama de 1 hora para a televisão é feito de muitos fios de história, que a gente chama de storylines. E uma storyline que começa aparentemente sem importância é a da Hannah. Ela é a bookmaker do programa. Um bookmaker é responsável por detalhes técnicos de uma produção de programa, como o que é destacado com essa personagem, o agendamento de entrevistas. A Hannah é uma jovem ambiciosa que quer crescer dentro da empresa. Essa é a história dela até aqui. Ela procura uma das vítimas de assédio do Mitch que estava agendada para dar entrevista ao programa da concorrência. É uma antiga funcionária do The Money Show. O argumento que ela dá para conseguir a entrevista é que a mulher vai parecer ressentida se for ao programa da concorrência. Enquanto isso, Corey, só para provocar a Alex, convida Bradley para um evento em homenagem a ela. Ele senta as duas na mesma mesa só porque ele sabe que elas não se bicam e provoca a Alex dizendo que a exigência dela de pedir para escolher o parceiro de bancada é ridícula, que isso e que aquilo e tal. O que ela faz? Exatamente o que o seu tio Reaça fez no Natal quando ele ficou bêbado e falou demais. Confessou que foi apaixonado por um colega da faculdade. Não, no caso ela nem tinha bebido tanto, mas a adrenalina fez ela anunciar para todo mundo que a Bradley seria a nova parceira dela. Parece burrice, mas é só uma manobra para mostrar que tem poder. Tipo seu tio que jura que paga todas as contas da casa, mas na verdade está fazendo gatunete. Os chefões ficam putos, menos o Corey. O Corey tá achando tudo ótimo porque ele vê na Bradley uma oportunidade de renovar o programa e eventualmente se livrar da Alex. Com o anúncio feito, a Alex ainda avisa para toda a imprensa que está no local que sua nova companheira de bancada estreia em menos de 2 dias, fazendo com que toda a equipe do programa trabalhe dia e noite para o programa ir ao ar. Lembra lá atrás que eu falei que era uma série sobre abuso? Pois é, não é só sobre abuso sexual não, é uma série que fala também sobre escravidão. A Bradley, ainda sem entender muito bem o que está acontecendo, tinha certeza de 2 coisas naquele momento. O quanto ela odeia Nova York e o quanto ela não queria esse emprego. Mas, como quem tem poder é quem manda, ela acaba aceitando o emprego. Logo no programa de estreia, a Bradley, discordando do roteiro bonitinho que arrumaram para ela, resolve soltar ao vivo às 10 da manhã, que já havia abortado, gerando a maior revolta entre os fãs. Acontecimento assim eu só tinha visto com quem estava assistindo a TV Globinho no 11 de setembro. Em muitos momentos, a série tenta mostrar o quão sujos podem ser os bastidores de um programa feito para uma grande emissora, com grande produção e grandes equipes. Viu, bolinho? E eles fazem isso em uma série para uma grande emissora com grande produção e grandes equipes. É a metalinguagem de Chernobyl. Existe um motivo para o mundo da televisão ser tóxico assim. Eu sei que você tá aí super satisfeito com a sua vida, trabalhando como economista, comerciante ou engenheiro. Parabéns! Que bom que a sua vida é legal. Mas a maioria das pessoas não sonha com isso aí que você faz. Mesmo você que é juiz ou médico e dá carteirada o tempo todo em todos os lugares, achando que as pessoas têm que abaixar a cabeça para o que você diz, você não tem a mesma visibilidade de quem está na televisão. Quem está na televisão provavelmente ganha muito mais dinheiro do que você, mesmo que você seja juiz, desculpa acabar com seu orgulho, e tem mais status do que você, principalmente se estiver na frente das câmeras. Sabe por que eu disse isso? Porque o fato de tantas pessoas sonharem com uma carreira artística ou uma carreira executiva na indústria do entretenimento é uma bela cartada para os abusadores. Quando a pobre pessoa sai de qualquer lugar que não seja Nova York ou Los Angeles ou Rio de Janeiro ou qualquer lugar onde a TV seja bem estabelecida e alcança o sonho da televisão com um bom emprego que ela batalhou para conseguir, quem está acima dela na hierarquia se dá o direito de fazer o que quiser com ela e ainda perguntar: você sabe quanta gente gostaria de estar no seu lugar agora? A resposta é ninguém, porque ninguém quer trabalhar com gente bosta. Mas como eu disse, geralmente são boas oportunidades em relação à grana ou status, ou são oportunidades que servem de escada para alcançar realmente o emprego dos sonhos. Então, as pessoas vão aguentando o tranco. Agora eu vou falar uma coisinha aqui sobre o Mitch e o trabalho do Steve Carell. Não é todo mundo que consegue ter a versatilidade que ele tem. Ele é um ator tão bom que, assim como ele já tinha feito em outros momentos de sua carreira no cinema, ele conseguiu se desvencilhar completamente do papel mais marcante que ele já teve. O Michael, do The Office, que era um chefe bem idiota e caricato. Eu gosto de atores versáteis. No Brasil, um ator que tem um trabalho impressionante assim, tipo da gente nem conseguir fazer a conexão entre um papel e outro, é o Irandir Santos.
o cara fez o deputado do Tropa de Elite 2, o chapeleiro maluco do Pedacinho de Chão e um poeta anarquista em Febre do Rato. Desconheço ator brasileiro que faça isso, a não ser o Alexandre Frota. Aqui nesse drama a gente vê ainda um lampejo do chefe brincalhão, mas muito bem trabalhado. E também vê um homem com muito dinheiro e poder, que é apenas o que o Michael sonhava em ser. O Mitch realmente encantou todo mundo com seu charme. O Steve Carell ficou até mais bonito fazendo esse papel, de tão boa que foi a preparação de ator que ele fez para encarnar o personagem. Está tudo lá, a confiança, o carisma e o lado sombrio na hora que ele começa a mostrar que realmente é um monstro. O desespero para voltar a ter atenção também é muito. Quando está prestes a sair uma reportagem da Piauí, do The New York Times, relatando o comportamento que ele tinha dentro da empresa, ele volta aos estúdios e pede que alguém da antiga equipe interceda por ele. Numa cena ridícula de humilhação que mostra também que, em grandes corporações, todo mundo é seu amigo até mexerem com o emprego da pessoa. Ninguém vai tentar defender alguém que já foi achincalhado pela opinião pública, pelo menos não na frente das câmeras. Há também outros personagens legais para a história, como o produtor Chip, que eu já mencionei, e o rapaz da meteorologia, que realmente se importa com a meteorologia, ao contrário de qualquer outra pessoa no mundo que não esteja viajando para a praia no fim de semana, e a mocinha inglesa, que é amiga da Hannah e tem um caso com esse rapaz. Só que essas histórias convergem e servem de suporte para a história principal, que gira em torno dos 3 personagens centrais e sua disputa de poder e controle da narrativa, ok? E tem a Hannah, que, embora não fosse protagonista nessa história, vai afetar profundamente a vida de todos os personagens do programa. Se você ainda não assistiu a história toda, eu recomendo que você pare de assistir a análise daqui pra frente, tá? Não vai me xingar depois dizendo que eu dei spoiler, não, porque o que eu vou dizer agora é crucial pro resto da história, mas eu não quero estragar a surpresa pra você. Num flashback, vemos que Mitch teve um caso com Mia, uma das produtoras do programa, e que quando o caso dos dois termina, ele manda que ela seja colocada na equipe da Alex, que aliás não se dá muito bem com ela. O que o Mitch faz é basicamente o que acontece em uma eleição, quando seu candidato perde e você é obrigado a conviver 4 anos com alguém que você não queria. Há também flashbacks de uma filmagem que o programa foi fazer em Las Vegas. Mitch pediu que Hannah fosse colocada em sua equipe e depois de um dia de trabalho a convidou a ir até seu quarto em Vegas. Aqui um ponto importante. A história dá a entender que o Mitch pensou até o final que Hannah queria transar com ele. Não por estar atraída ou nada parecido, mas só para subir de posição na empresa mesmo. O personagem do Mitch não vê mesmo como o que ele fez poderia causar algum mal a ela. Não estou passando pano pro Mitch, até porque eu detesto essa expressão. Mas, infelizmente, eu sou roteirista e não juíza, e por isso não saio dando carteirada por aí, nem saio julgando personagens em vez de analisar as coisas. Ele realmente não acreditava que tivesse feito mal nenhum a essa moça, só o bem. Quando eles voltam a Nova York, a Hannah invade o escritório do chefão da rede, algo que ela jamais poderia ter feito, mas é impelida pela força do ódio por causa da violência que ela sofreu. E quando ela está prestes a denunciar o que aconteceu com ela, o homem a interrompe e diz que ouviu falar muito bem do trabalho dela e que vai dar um aumento substancial para ela. Só que é mentira, né, amores? Ele jamais ouviu falar no nome dessa moça. No decorrer da série, a Bradley, que está levantando uma entrevista com o Mitch, convence algumas pessoas a dar seus depoimentos sobre o caso do Mitch. A Hannah aceita dar sua versão da história, porém, é uma declaração que desperta os sentimentos que ela havia escondido sobre isso, o que a leva a entrar numa deprê pesada, consumir uma quantia elevada de calmantes, até ter uma overdose e acabar morrendo. A Claire, que estava indo na casa da Hannah para resolver problemas com ela, se depara com toda a cena de polícia e ambulâncias, vê o corpo da Hannah e corre para o estúdio para dar a notícia para todo mundo. A reação das duas apresentadoras com o suicídio da Hannah é declarar guerra àqueles que abusam de seu poder na rede de televisão, dando um excelente gancho para a segunda temporada, que aliás já está sendo gravada. Na semana que vem, para contrabalancear esse choque de realidade que eu dei em vocês com 2 produções sobre abuso, eu volto com a trilogia romântica e bem mais leve, Antes do Amanhecer.